E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, nós vamos continuar nossa saga hematológica. Vamos conversar sobre o hemograma normal. Quando a gente for discutir anemia, leucemia e outras doenças hematológicas, eu vou comentar como o hemograma se apresenta. No momento, a gente vai ver hemograma normal. Vocês sabem quais parâmetros estão presentes no hemograma? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, amigos analistas clínicos, vamos conhecer um hemograma normal e comentar os seus parâmetros. Então, gente, o exemplo que eu vou dar para vocês é de um hemograma normal feito em algum aparelho automatizado e a gente pode ter uma primeira ideia de que esse exame é bastante complexo e vai ser dividido também em três partes. A primeira a gente vai chamar de eritrograma, onde vão ser avaliados os glóbulos vermelhos. Em seguida, a gente vai ver os resultados do leucograma, onde a gente vai ter a noção de como nossas células de defesa se encontram. E, por fim, mas não menos importante, né, a gente vai ter o plaquetograma, que vai nos mostrar uma atividade plaquetária. Então, vamos começar essa análise pelo eritrograma. Os três primeiros itens que tem marcado aí, hemácia, hemoglobina e hematócrito, eles nos dão a noção de quantidade de elementos figurados dessa série e da concentração de hemoglobina. Vejam bem, aqui no exemplo, a gente tem uma quantidade de hemácias por milímetro cúbico que é de 5,55 milhões. E se a gente comparar com os valores de normalidade, a gente vai ver que, obviamente, está normal. Assim como os outros dois elementos, a hemoglobina e o hematócrito. Hemoglobina ali de 16,6 e o hematócrito de 49,5. Completamente normal para um parâmetro masculino. Normalmente, quando as hemácias estão abaixo dos valores normais, a gente pode inferir que isso seja uma anemia, né? Eu ainda não quero discutir sobre isso, né? E também, da mesma forma, se elas estiverem elevadas demais, a gente pode imaginar que isso seria uma policitemia. Quando a gente analisa em relação à hemoglobina e ao hematócrito, as inferências são basicamente as mesmas, né? Hematócrito muito alto, provavelmente uma policitemia, assim como a hemoglobina alta. A hemoglobina baixa, hematócrito baixo, provavelmente a gente teria, então, um quadro de anemia. Bom, gente, assim, não é regra, mas quase sempre dá certo, principalmente se o hemograma for normal. Se a gente pegar a quantidade de hemácia e multiplicar por 3, a gente vai chegar próximo ao valor da hemoglobina. E se pegar o valor da hemoglobina e multiplicar por 3, a gente vai chegar próximo ao valor do hematócrito. Então, como exemplo visto nesse próprio hemograma, 5,55 milhões de hemácias, se a gente multiplicar por 3, vai dar basicamente 16,6. E no exemplo, né, a gente teve realmente 16,6 de hemoglobina. Se a gente pegar o valor da hemoglobina e multiplicar por 3, dá 49,8. No valor do hematócrito do exemplo ali a gente tem 49,5. Né? Lógico, assim, de novo, isso não é regra, mas se o hemograma for normal, isso aí basicamente sempre acontece. Bom, nos próximos itens, também marcados em amarelo aí, a gente vai ter os chamados índices hematimétricos, o HCM, o VCM e o CHCM. O HCM, ou hemoglobina corpuscular média, ele é um parâmetro que indica a concentração total de hemoglobina por meio da análise do tamanho e coloração das hemácias. Em conjunto com outros analíticos do hemograma, essa análise ajuda a identificar o tipo de anemia que a pessoa possui. No
caso hipercrômica, normocrômica ou hipocrômica. O VCM, ou volume corpuscular ou globular médio, indica o tamanho médio das hemácias e a análise desse parâmetro deve ser feita em conjunto às outras análises do hemograma. Quando o VCM se encontra baixo, pode haver um quadro de anemia por deficiência de ferro. E já o aumento pode estar relacionado a outras anemias, como a megaloblástica, ou até mesmo um quadro de alcoolismo crônico. O CHCM ele é realizado indiretamente a partir de outros parâmetros e demonstra a concentração média de hemoglobina por hemácia. Quando temos valores baixos de CHCM, podemos imaginar um quadro de anemia ou insuficiência cardíaca ou até mesmo um quadro de interação medicamentosa. Na presença de valores altos, também podemos relacionar com o consumo elevado de álcool ou até, em alguns casos, problemas na tireoide. Para finalizar a parte do programa, ainda temos um índice chamado RDW, ou amplitude de distribuição de hemácias, ou ainda índice de anisocitose. Esse índice ele descreve a percentagem de variação de tamanhos entre as hemácias de uma amostra de sangue. Uma alteração do RDW na amostra pode ser uma pista para o início de anemias por deficiência de nutrientes, doenças hepáticas e alguns tipos de câncer, ou até mesmo o uso indeterminado de medicamentos. A próxima parte do hemograma é chamada leucograma. Essa parte do hemograma ela analisa os leucócitos, as nossas células de defesa, subdividida em diferentes tipos, de acordo com a morfologia e a função, ou seja, os neutrófilos, os bastonetes, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos, ou até mesmo também algumas células mais jovens, tipo os metamielócitos e os mielócitos, ou também os promielócitos e blastos. O primeiro item que a gente vai ver são os leucócitos totais. A avaliação dos leucócitos ela é importante para verificar como o organismo da pessoa consegue reagir a um processo de infecção ou inflamação. Uma redução de leucócitos vai ser conhecida como leucopenia e pode ser causada por medicamentos, quimioterapia, outras condições clínicas. Por outro lado, o valor aumentado dos leucócitos vai ser conhecido como leucocitose e pode acontecer devido a infecções ou doenças como a leucemia. Na série dos leucócitos totais, os neutrófilos são as células em maior quantidade e eles são as células da primeira linha de defesa imunológica do corpo. No hemograma, os neutrófilos absolutos representam a contagem de neutrófilos, enquanto que os neutrófilos relativos são o percentual de leucócitos compostos por neutrófilos na amostra. Às vezes, quando a gente está frente a uma infecção bacteriana, é possível o recrutamento de mais elementos dessa linhagem, e a medula óssea vai mandar, então, elementos ainda jovens, tipo os bastões ou bastonetes, que não deveriam estar presentes em grande quantidade no sangue, mas foram recrutados por questão de uma infecção ou um processo inflamatório. Pode acontecer ainda da medula mandar elementos mais jovens ainda, tipo os mielócitos e metamielócitos. Lógico que o aparecimento desses praticamente está muito mais associado a leucemias. Os bastonetes, eles têm a mesma ação dos neutrófilos. E como eu comentei, o aparecimento desses em grande quantidade, ou até mesmo de células mais jovens, como os metamielócitos, a gente vai chamar de desvio à esquerda. Os linfócitos são um tipo de célula que faz parte da defesa imediata do corpo, atuando contra as células cancerígenas e infecções. Alguns tipos de linfócitos produzem anticorpos e atuam no mecanismo de memória imunológica contra infecções recorrentes por um mesmo agente. Uma concentração reduzida de linfócitos pode aparecer em casos de desnutrição,
E um aumento na quantidade dessas células pode ocorrer em casos de mononucleose infecciosa, cachumba, sarampo ou infecções agudas. Os eosinófilos. Eles são um tipo de célula de defesa do sangue especialmente importante na defesa contra infecções parasitárias e em processos alérgicos. Uma redução de eosinófilos pode ocorrer com o uso de beta-bloqueadores, corticoides, estresse, infecção bacteriana ou até mesmo viral. E um aumento desse tipo celular pode ser observado em casos de alergia, verminose, uma anemia perniciosa, uma colite ulcerativa ou uma doença de Hodgkin. Os monócitos são células do sangue que fazem parte do sistema imunológico e atuam em infecções. Eles ajudam na remoção do tecido morto ou danificado, além de combater células cancerosas e substâncias estranhas. Um baixo número de monócitos pode estar relacionado a um quadro de anemia plástica. Já um aumento na quantidade dessas células pode estar relacionado a uma leucemia monocítica, ou uma doença de armazenamento lipídico, também infecções por protozoários ou uma colite ulcerativa crônica. Os basófilos, eles são células do sistema imunológico e que se encontram em baixa concentração no sangue. Uma baixa contagem de eosinófilos está presente em quadros de gravidez, baixa imunidade, hipertireoidismo, infecções agudas, sepse e uso de alguns medicamentos. A baixa contagem é complicada, porque muitas vezes a gente pode não encontrar um basófilo no hemograma normal e não quer dizer que seja uma baixa contagem, simplesmente não encontrou, né? São células bem mais raras no hemograma. Mas eles podem estar aumentados. E no caso de estarem aumentados, isso pode indicar uma alergia, uma inflamação prolongada, uma leucemia mieloide crônica, uma polistemia, catapora, doença de Hodgkin. A terceira parte do hemograma, nós vamos ter o plaquetograma, que é o teste para contagem de plaquetas, que são basicamente fragmentos de células sanguíneas. As plaquetas são muito importantes no processo de coagulação e no controle das hemorragias. Quando as plaquetas estão reduzidas, o risco de sangramento fica muito aumentado. E um aumento da quantidade de plaquetas no sangue exige também atenção para a prevenção de coágulos e trombos sanguíneos. Bom, gente, acredito que isso aí seja o suficiente para a gente entender um hemograma normal. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.